Olá, boa tarde, seja bem-vindo de volta. E hoje eu quero falar, finalmente, sobre 3 filmes de Kaidan. 2 longas-metragens, Ugetsu e Koroneko, e um curta, A Dama da Neve, uma das 4 histórias contadas no filme Kaidan. Antes de mais nada, queria comentar algo que li na introdução da Agamemnon, que é a primeira peça da trilogia Oresteia, uma tragédia grega de Ésquilo, aqui na tradução de Anne Carson. Quando fala sobre a profetisa troiana Cassandra, Carson cita o pintor Francis Bacon do século XX, essa aqui, e não essa outra aqui, e acho que esse sentimento combina perfeitamente com os kaidan japoneses. Vou deixar a frase em inglês, tá? E mostrar uma das obras dele. It seems to come straight out of what we choose to call the unconscious, with the foam of the unconscious locked around it. E esses filmes parecem envoltas pela bruma do inconsciente. Aliás, essa névoa onírica é muito marcante nesses filmes, aqui no Ugetsu e aqui no Koroneko. E isso serve para lembrar que o mundo dos espíritos e o mundo dos vivos não são tão separados assim. Eles se atravessam, se misturam. É como se os filmes dissessem que o que divide esses dois mundos é apenas uma película fina, que tanto revela quanto oculta. Como quando estamos entre o sonho e a vigília. Como quando o inconsciente transborda para o consciente. Bacon dizia que suas obras atuam primeiro sobre a sensação e depois lentamente retornam ao fato. É exatamente essa a impressão que tenho ao assistir esses filmes. E Ésquilo, pela cientista Carson, usa o termo dream visible, ou oniricamente visível. E essa palavra híbrida parece capturar perfeitamente a forma como esses filmes levantam o véu para mostrar o que de fato já existe. E é nesse espírito que vamos para os filmes, tá? Em Ugetsu, Contas da Lua Vaga em português, estamos no Japão do século XVI, em meio à Guerra Civil. 2 camponeses deixam suas famílias para buscar riqueza e glória. Mas há uma ironia amarga. Embora acreditem, ou queriam acreditar, que estão perseguindo sucesso não só para si, mas também para oferecer uma vida melhor às suas famílias, acabam deixando essas mesmas famílias vulneráveis, correndo o risco de perder justamente aquilo que desejavam proteger. No caminho, um deles conhece uma dama misteriosa, elegante e quase etérea. E essa tensão entre amor e riqueza, entre o mundo real e o mundo dos espíritos, questiona qual deles é, de fato, a verdadeira ilusão. Já em Kuroneko, o Gato Preto, em português, que se passa na mesma época de Ugetsu, a atmosfera é mais sombria e o horror se revela de forma mais direta. Um grupo de samurais exaustos, voltando da guerra, encontra uma casa isolada, habitada por 2 mulheres, e eles são violentadas e mortas. E pouco depois, retornam como yorei implacáveis, seduzindo e assassinando os samurais que passam pelo local, como forma de vingança. Mas esse pacto acaba trazendo consequências terríveis e inesperadas, tanto nesse mundo quanto no outro. E, por fim, A Dama da Neve, o segundo conto do filme Kaidan. Conta a história de 2 lenhadores que, durante uma nevasca, se depara com uma mulher misteriosa, de pele branca e fria. É a Yukiona, figura que mistura características de yokai e yorei, misteriosa, perigosa, mas nem sempre cruel.
Mas sem spoilers, melhor assistir. E a forma como o diretor Kobayashi filma essa história é talvez a mais onírica de todos. Cenários teatrais e iluminação irreal cria uma atmosfera hipnótica, estranha e muito bela. Mencionei Agamemnon no início porque, assim como essa tragédia grega, essas histórias lidam intensamente com amor, família, ambição, traição. Nos kaidan japoneses, quando esses sentimentos não se resolvem em vida, eles se prolongam no mundo dos espíritos. Assim, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos não são esferas isoladas, estão sempre em contato. É nesse espaço nebuloso que o medo, a beleza e o desejo continuam a viver. Espero você goste dessas histórias japonesas de fantasmas que misturam beleza, melancolia e mistério. E se este acabar sendo o meu último vídeo sobre kaidan ou sobre cultura japonesa, muito obrigado por assistir e por me acompanhar nessa jornada. Obrigado, de coração.